Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, bem-vindos ao meu canal de YouTube, aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão 481 do livro Análise Matemática do Demidovich, referente à derivada de função trigonométrica. Tem-se a função y igual a menos cosseno de x sobre 3 seno ao cúbico de x mais 4 terços cotangente de x. Bom, para si que não está inscrito ao canal, convido com que se subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista o vídeo até o final. E recomendo com que revisite a lista de reprodução ou playlist dos vídeos do canal. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém papel com a respectiva questão para a resolução. Vamos ao essencial. Tentando aqui ilustrar o problema. Tem-se a função de y igual a menos cosseno de x sobre 3 seno ao cúbico de x mais 4 terços cotangente de x. Pretende saber a derivada de função de y. Necessariamente, de modo a achar a derivada, terei aqui derivada igual a menos cosseno de x sobre 3 seno ao cúbico de x, necessariamente, mais 4 terços cotangente de x. De modo a achar a derivada da função, isto aqui inclusive eu posso representar da seguinte maneira: menos cosseno, ou seja, menos 1 terço, como trata de constante aqui, um valor numérico, então menos 1 terço, cosseno de x sobre seno ao cúbico de x. Então, mais 4 terços cotangente de x, necessariamente. E derivando-se terei menos 1 terço, simplificando aqui a derivação de produto, ou fracionário inclusive. Então, a derivação de constante é igual a zero. Então, terei aqui cosseno de x sobre seno ao cúbico de x. Derivada. Então, mais 4 terços cotangente de x. Derivada. Bom, antes de prosseguir, importa-me convidar a si que está vendo o vídeo, antes que esqueça, necessariamente, com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. E recomendo com que revisite a lista de reprodução após os vídeos, revisite a lista de reprodução dos vídeos do canal. Avançando com a resolução, terei aqui necessariamente derivada igual a menos 1 terço, aplicando a regra de derivação fracionária. Terei necessariamente cosseno de x derivada, então vezes seno ao cúbico de x, então menos seno ao cúbico de x vezes cosseno de x, então sobre seno ao cúbico de x ao quadrado, que é o quadrado do denominador. Necessariamente, então, mais 4 terços, cotangente é mesmo que eu dizer cosseno de x sobre seno de x, necessariamente. Então, terei derivada igual a menos 1 terço, derivada de cosseno de x, derivada de cosseno de x é igual a menos x derivada vezes seno de x. Então será igual a menos 1, que é derivada de x, então seno de x. Então será igual a menos seno de x, necessariamente. Então terei seno, ou seja, menos seno de x vezes seno ao cúbico de x. Aqui é necessariamente derivada também do denominador. Então terei menos 3 seno ao quadrado de x vezes seno de x derivada vezes cosseno de x. Por quê? Porque a derivada de seno ao cúbico de x é igual a 3 da derivação de potência, seno ao quadrado ao cúbico menos 1 de x vezes a derivada da base, que é seno de x. Então terei 3 seno ao quadrado de x, derivada de seno é cosseno, então cosseno de x, necessariamente. Então
sobre seno a sexta de x, 3 vezes 2. Tá nesse elemento. Mais 4 terços. Derivada, nesse caso, terei cosseno de x, derivada vezes seno de x, menos seno de x, derivada vezes cosseno de x. Então, sobre seno de x ao quadrado, o quadrado do denominador, necessariamente. Então, terei derivada igual a menos 1 sobre 3. Aqui terei menos seno ao quarta de x, menos 3 seno ao quadrado de x. Derivada de seno é cosseno, então terei cosseno ao quadrado de x. Então, sobre seno a sexta de x. Então, mais 4 terços. Derivada de cosseno é seno, então menos seno ao quadrado de x vezes seno, menos a derivada de seno é cosseno, então terei cosseno ao quadrado de x. Então, sobre seno ao quadrado de x, necessariamente. Então, bom, deixando de ficar aqui a ilustração, para si que se calhar tenha ficado para trás. Antes que esqueça, inclusive, recomendo com que deixe ficar seu like, subscreva-se ao canal e partilhe. Então, avançando, terei aqui derivada da função igual a menos 1 sobre 3. Colocando em evidência aqui, porque tenho seno ao quadrado, tenho seno ao quadrado, coloco em evidência seno ao quadrado. Terei menos seno ao quadrado de x, menos 3 cosseno ao quadrado de x, necessariamente. Então, sobre seno a sexta de x. Então, mais 4 terços. Então, menos seno ao quadrado de x, menos cosseno ao quadrado de x. Isso é mesmo que ser menos 1, colocando evidência. Então, teria seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. E seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, equação fundamental trigonométrica. E substituo neste caso. Então, será igual a menos 1 vezes 1, necessariamente. Então, é igual a menos 1. Menos 1. Então, terei menos 1 sobre seno ao quadrado. O que significa necessariamente que a derivada de cotangente de x, que é o mesmo que ser cosseno de x sobre seno de x, então é igual a menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Necessariamente. Então, terei derivada igual a menos 1 sobre 3, simplificado seno ao quadrado, isso de x, com seno a sexta, resta-me seno ao quarta de x, necessariamente. Resta-me seno ao quarta de x, neste caso. Então, terei menos seno ao quadrado de x menos 3 cosseno ao quadrado de x. Então, sobre seno à quarta de x. Agora, menos 4 terços vezes menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Isso vai ser menos, mais menos vai ser menos. Então, 4 terços seno ao quadrado de x, necessariamente. Porém, tenho aqui 4 terços e tenho aqui 1 terço. Posso colocar em evidência exatamente menos 1 terço. Então, terei aqui menos seno
ao quadrado de x menos 3 cosseno ao quadrado de x. Então, menos sempre seno ao quarto de x. Então, mais 4 vezes 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, multiplicando, necessariamente isto será o mesmo. Isto será o mesmo. Essa expressão será a mesma. Multiplicando menos 1 terço e mais 4, se vai ser, terei menos 4 terços, necessariamente. Então, derivada será menos 1 terço. Colocando aqui, fazer DMC, terei aqui seno ao quadrado de x. E 1. Então, terei menos seno ao quadrado de x, menos 3 cosseno ao quadrado de x, mais 4 seno ao quadrado de x. Então, sobre seno à quarta de x. Necessariamente. Isto será igual a menos 1 terço. Então, menos seno ao quadrado mais 4 seno ao quadrado, terei necessariamente 3 seno ao quadrado de x. Então, menos 3 cosseno ao quadrado de x. Então, sobre seno à quarta de x. Então, a derivada será igual. Como posso colocar aqui em evidência 3, tem-se em comum. Então, terei menos 1 terço. Então, 3 seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. Então, isto tem-se em comum o 3 elimina, isso vai ser igual a menos sobre seno ao quarta de x. E o denominador. Então, será seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. Então, sobre seno à quarta de x. Necessariamente. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, posso substituir aqui no cosseno ao quadrado de x será igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, terei a derivada igual a menos seno ao quadrado de x menos 1 menos seno ao quadrado de x. Então, sobre seno ao quarta de x. Então, terei menos seno ao quadrado de x menos 1 mais seno ao quadrado de x sobre seno ao quarta de x. Necessariamente. Então, a derivada será igual a seno ao quadrado mais seno ao quadrado, terei 2 seno ao quadrado de x. Então, menos 1. Então, sobre seno ao quarta de x. Necessariamente. Agora, eu sei, seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2, 1 menos cosseno de 2x. Vamos substituir aqui. Então, isto seria 2 seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x. Necessariamente. Aqui tem 1 menos cosseno de 2x. E aqui tem 2 cosseno de 2 seno ao quadrado de x menos 1. Mas se tentar tem aqui sinal negativo, inclusive. Então, isso posso dizer derivada igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, sobre seno ao quarta de x. Necessariamente. Então, aqui terei cosseno de 2x igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, substituo. Então, terei cosseno de 2x sobre
seno de 4, ou seja, a quarta de x. Então, seno a quarta de x. Então, o que significa de que a derivada da função é igual a cosseno de 2x sobre seno a quarta de x. Mas que função? É a função necessariamente y, derivada de y igual a menos cosseno de x sobre 3 seno a cúbico de x mais 4 terços cotangente de x, que a sua derivada será igual a cosseno 2x sobre seno a quarta de x. E paro por aqui. Porém, deixando ficar a ilustração, parece que se calhar tenha ficado para trás.